Antes mesmo de cumprimentá-los, eu quero que vocês observem aí em laranja as áreas que estão voltando para a Federação Russa, correto? E observe a distribuição dos recursos naturais da Ucrânia, correto? Agora sim, vamos começar. Na segunda-feira, a Duma da Rússia, que é o parlamento do país, ratificou os tratados sobre a adesão das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, bem como das regiões de Kherson e Zaporódia, à Federação Russa. Os territórios votaram esmagadoramente para se juntar ao país em referendos feitos no mês passado. Economistas dizem que a restauração dos territórios devastados pelo conflito exigirá grandes investimentos, observando, no entanto, que os retornos podem ser ainda maiores. O Russia Today, que é de onde eu estou tirando essas informações, analisou o custo econômico e os benefícios da integração desses territórios à Rússia. Primeiro, quais são essas regiões? Qual a característica geográfica delas? A área total de Donbás, que é Donetsk e Lugansk, mais Kherson e Zaporódia, é de cerca de 109 mil km², mais ou menos o tamanho do estado de Pernambuco, e 1/6, 15% do território total da antiga Ucrânia. 8 milhões de pessoas viviam anteriormente nesses territórios, que têm cerca de 5,5 milhões de hectares de terras aráveis, e são das terras mais férteis do mundo, o famoso Chernozion. Moscou ainda precisa determinar algumas fronteiras em Kherson e Zaporódia, porque ainda estão ocupadas por tropas ucranianas. Mas quais são os fatores econômicos que fazem esses investimentos na recuperação desses territórios compensarem? Bom, vamos começar pelo Donbás. Donbás, mais uma vez, Donetsk e Lugansk, tem economia baseada no carvão e era o coração industrial da antiga Ucrânia. A República Popular de Donetsk respondeu por 20% da produção total do país até 2014. A região é rica em minerais e possui o quarto maior campo de carvão da Europa, com suas reservas extraíveis estimadas em 10 bilhões de toneladas. Em fevereiro, 115 minas de carvão estavam operando no Donbás, produzindo cerca de 70 milhões de toneladas de matéria-prima por ano. 8 usinas de energia também estavam localizadas na região de Donetsk. A República Popular de Lugansk é um importante centro de transporte e é reconhecido por sua metalurgia, máquinas e indústrias agrícolas, ou seja, mecânica pesada. Possui também plantas industriais químicas e farmacêuticas e vastas minas de carvão. Uma série de importantes rodovias de trânsito passam pela República. As autoridades dizem que a República Popular de Lugansk tem um enorme potencial agrícola, com foco no cultivo de grãos. E Zaporódia? A região de Zaporódia, aí sim, ela é muito importante mesmo, é o centro de fornecimento de energia, com seus 3 poderosos produtores de energia. A usina nuclear de Zaporódia, que é a maior usina nuclear de toda a Europa, a estação elétrica do Dnieper e o parque eólico de Botievo. Em 2019 e 2020, Zaporódia produziu 40 bilhões de quilowatts de eletricidade por ano, o que representa 25 a 27% de todo o setor de energia da Ucrânia. A região possui ainda grandes instalações de engenharia industrial e mecânica, incluindo a Zaporódia Automobile Building Plant, ZAS, com produção de 150 mil veículos por ano. O rio Dnieper, o reservatório de Kharkova e o Mar Azov desempenham um papel muito significativo e importante na República de Zaporódia, que também tem um enorme potencial para a piscicultura industrial. A Rússia é um grande produtor de peixe, inclusive. Qual o significado de Kherson? Bom, ela é especializada em construção naval. Inclusive foi por isso que a Imperatriz Catarina fundou a cidade, pouco menos de 300 anos atrás. Mas também é conhecido por resorts e agricultura. Tinha o maior território arável da Ucrânia, quase 20 mil km², que dá 2 milhões de hectares. A região produz cereais, girassol e vegetal. A terra fértil permite 2 ou até, às vezes, 3 colheitas por ano, porque diferente de outras regiões da Rússia, o clima é mediterrâneo, então não é só a terra, o clima também permite isso. Outras indústrias tradicionais são a criação de gado e a vinificação. Existem planos para desenvolver um resort grande, né, e um cluster turístico na região, que tem acesso tanto ao Mar Negro quanto ao Mar de Azov. O Mar de Azov é interessante porque ele tem uma salinidade muito baixa, tipo o Mar Báltico. Então ele é um mar muito piscoso, correto? Mas quais os desafios que a Rússia enfrenta? Mais uma vez, lembrando a fonte, o Russia Today. A Rússia obteve terras com incrível potencial agrícola e industrial, mas com infraestrutura degradada. A principal preocupação do governo é integrar esses territórios à Rússia
e ajudá-los a superar a lacuna de desenvolvimento econômico, bem como se recuperar, evidentemente, da destruição infligida pelo conflito. Inicialmente, Moscou financiará os orçamentos das 4 regiões. No futuro, à medida que a integração se aprofundar e a economia for reiniciada, o volume de transferência do orçamento federal vai diminuir. Mais ou menos como aconteceu com a Crimeia, né? Nós também já fizemos um vídeo aqui que mostramos que a maior parte dos enormes recursos minerais da Ucrânia estava exatamente nesses territórios, historicamente russos e dominados, ocupados, né, pelos ucranianos desde 1991. Esses territórios têm também uma localização geográfica muito vantajosa. Oferece oportunidade devido à presença de portos e rotas marítimas com o sul da Rússia. O acesso ao porto-chave de Mariupol, no Mar de Azov, significa um aumento potencial da distribuição de carvão e outros suprimentos para a África e países do sul da Ásia. As regiões incorporadas podem contribuir tanto para garantir a segurança alimentar da nação, quanto para aumentar a oferta de exportação para países amigos. Especialistas estimam que a contribuição potencial para a economia russa pode valer trilhões de rublos ou mais. Eu acredito nisso. Nós, repito, fizemos um vídeo, inclusive, mostrando que o potencial em termos de recursos minerais da região é altíssimo. Possui cerca de 10% de todo o minério de ferro da Terra. As maiores reservas da Europa, de longe, mas de longe mesmo. Além de ferro, tem carvão, tem urânio, tem algumas terras raras. Então, a região vai ser de grande valia para a Federação Russa, vai compensar os custos de reconstrução. E olha que nós ainda nem falamos das 4 regiões da Nova Rússia que ainda faltam reincorporar à Rússia. Dnepropetrovsk, Kharkov, Nikolaev e, claro, né, a cereja do bolo, Odessa. Ok? Curtam o canal, compartilhem e nos sigam. Certinho? Comentem também, sempre que quiserem. Até!